Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Akira Saito e vamos para mais um vídeo, mais um bate-papo sobre Budô. E hoje vamos falar sobre os títulos, das artes marciais no Japão, que é o sistema Shogo. Que ele não é uma regra, não são todas as artes marciais japonesas que fazem uso desses títulos, mas quando a arte marcial faz uso dos títulos, eles têm algumas características, alguns itens que são obrigatórios. E os títulos são os títulos de Shihan, o Shihan no caso significa a maestria, o mestre, e são eles Renshi Shihan, Kyoshi Shihan e Hanshi Shihan. E para entender um pouco o porquê dessas graduações, é preciso voltar um pouco na história. Depois da restauração Meiji, que aconteceu ali por volta de 1868, a classe samurai, que era uma classe de status social, ela foi extinta, porque os samurais, eles existiam, a palavra samurai é de servir, mas eles serviam a um propósito, que neste caso era o propósito de servir ao senhor feudal, no sentido de guerrear, de proteção. Então, com o fim das guerras, a restauração Meiji, no intuito de promover ali uma modernização, simplesmente extinguiu esta classe social por ela não ser mais relevante para o intuito de guerrear. Então, após esta extinção da classe social do samurai, quando a gente fala de arte marcial japonesa, todas elas eram diretamente ligadas à classe social, que era, no caso, os samurais. A arte marcial, neste caso, ela foi criada com o intuito de guerrear. Então, com a extinção da classe, as artes marciais elas ficaram, vamos dizer assim, sem propósito e sem uma organização, sem uma forma de oficialização, porque se não existiam mais a classe, o samurai, então as famílias samurais que detinham todas estas artes marciais também ficaram sem uma forma de oficialização de como seria averiguado as características das artes marciais. Então foi instituída uma entidade que foi presidida até pelo próprio imperador, que é a Butokukai. Então ela teve o intuito de catalogar as artes marciais japonesas no intuito de oficialização. Então, com isso, poderíamos dizer assim que as artes marciais japonesas elas passaram a ser vistas de forma oficial a sua existência através desta entidade que foi a Butokukai. Inclusive, além das artes samurais específicas, de esgrima, de arco e flecha, de bastão, de lança, enfim, as artes que faziam parte do conteúdo samurai, depois que o karatê também foi para o arquipélago japonês de forma oficial vindo de Okinawa, ele também passou a fazer parte desta entidade. Então, as artes marciais tradicionais elas foram catalogadas ali também dentro desta entidade chamada Butokukai. E dentro desta entidade, ela começou então uma forma de promover a sua graduação para as artes marciais ali que estavam oficialmente inscritas. Então ela teve ali um formato de poder avaliar os seus praticantes, os seus mestres, instituir ali uma graduação referente à técnica, à existência daquela arte, e com isso ela também elaborou essa parte de títulos. Então, a partir do momento que ele se tornava essa parte de maestria, existia essa diferenciação entre os títulos. Então, o primeiro título é de Renshi Shihan, e a palavra Renshi deriva da palavra de polidez, de polimento. Então, o que acontece é que há um entendimento conceitual a respeito daquele praticante, daquele mestre, que significa que ele é um mestre polido. Mas, como assim polido? Polido exatamente no sentido literal, para você obter um metal que está ali
enferrujado ou está, né, não está na melhor condição, você precisa fazer um polimento, que é colocar um material mais abrasivo e você ir fazendo aquele polimento até que chegue num grau deste metal estar totalmente espelhado, né, todo brilhoso. Então, assim funciona também com essa parte do título. Então, significa que é um mestre que passou por muito polimento. Então, é um mestre que, no decorrer de toda a sua vida dentro da arte marcial, ele teve a parte prática da técnica, a parte que ele desenvolveu, então ele conseguiu, né, uma lapidação, um polimento dessa sua técnica e, com isso, do seu próprio caráter. Então, é uma pessoa, é um mestre da qual você olha, né, para a pessoa que recebe este título, tem que ser uma pessoa que exatamente demonstre esse polimento, né? Então, tem que ser uma pessoa que, além de ter uma técnica muito bem executada, é uma pessoa que tem essa parte de caráter, de moral, também adequada a este polimento, né? Então, é isso que significa o título. Depois de você obter este título, né, e aí, claro, cada entidade tem a sua forma de averiguar tempo, o mérito, né, para que você tenha o título de Kyoshi, e aí você passa então a esse título de Kyoshi. Kyoshi no Japão significa o professor, né, o que ensina. Então, você ter um título de Kyoshi, Shihan, significa que você é o mestre do ensino, é o mestre de que você teve todo o polimento, e você é o mestre em passar isso adiante, né? Então, este é a relação, o conceito de você obter um título de Kyoshi Shihan, né? Que você tem toda essa maestria de ter o polimento, mas também em passar adiante este conhecimento. E aí depois você vem para o último, que é o título de Hanshi Shihan, que na verdade, o englobamento de tudo aquilo que representa esta arte marcial, né? É uma pessoa que passou pelo polimento, passou pelo ensino, e hoje ele é a pessoa elevada, né? Então, o Hanshi Shihan seria a pessoa modelo, né? Aquele que todos devem seguir. Né? Exatamente por quê? Porque ele, além da parte técnica muito bem elaborada, ele também é uma pessoa que desenvolveu essa parte de ensino. Então, ele é a pessoa a ser seguida. Então, esses 3 títulos, né, eles são, vamos dizer assim, até comuns, né, nas artes marciais japonesas. Ele não é uma regra, não é para todos, né? Então, existem vários estilos, várias linhagens que não fazem uso desses títulos, e não há problema nenhum, isso não é uma regra, então não é uma coisa obrigatória para ter dentro do seu estilo. Porém, se o seu estilo ou a sua linhagem faz uso, né, isso é assim que é feita essa diferenciação entre os títulos. Esse título, ele é dado por quem? Né? Então, isso, para ter validade, esse título ele só tem o real valor se ele foi emitido pela entidade matriz. Então, não há como você obter um título de Renshi, Kyoshi ou Hanshi de uma entidade que não seja japonesa, né? Isso não faz sentido nenhum. Então, isso tem a obrigatoriedade de vir realmente da sua matriz do Japão. Quanto ao mérito disso, a matriz é quem estipula isso, qual a graduação necessária para receber o título. Cada matriz da entidade é que faz o uso desse mérito, né? Mas desde que esteja dentro dessa regra, obrigatoriamente isso tem que vir da sua matriz do Japão. E isso vem, né, no Japão, tudo é documentado, então não é uma coisa verbal, é uma coisa que existe um documento, existe ali um certificado que comprova que você é realmente portador daquele título, né? E isso é que faz com que isso tenha a sua oficialização. Algumas linhas, né, de karatê fazem uso, né, desses títulos. As linhas as artes marciais como Kendo, Iaido, Jodo, elas também fazem uso desses títulos. Então todos eles são
artes que obrigatoriamente derivam, né, então dessa entidade, né, da Butokukai, e que fazem uso exatamente desses títulos, né, que são intitulados como Shogo, é o sistema de graduação tradicional japonês após a era, né, a restauração Meiji. Queria saber de você, né? Se você sabia como funcionava o sistema de títulos, se você sabia essa história, de onde provém, se o seu estilo, a sua linhagem também faz uso, né, desses títulos. Queria pedir para vocês, né, deixarem todo o protocolo do YouTube, né, curtam, compartilhem com aquele seu amigo. Pedir também para vocês se inscreverem no nosso canal, o canal está crescendo, agradeço de coração a todos os novos inscritos. Queremos chegar, né, a um canal que seja maior, para que a gente possa levar exatamente os benefícios do Budô a mais pessoas, né, praticantes ou não, até porque os benefícios da arte marcial, ela tem a tendência de ser benéfica para a sociedade de forma geral. Então, agradeço a todos, nos vemos no próximo vídeo, até mais.